Olá, gente! Que bom vocês estarem novamente conosco e sempre com muitas dicas, muitas coisas interessantes, pessoas que realmente fazem a diferença. Eu, Suzy Camacho, estou aqui com vocês e a minha querida Adriana Takamura, né, minha linda? É verdade, Suzy. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Shine. Estamos aqui hoje também com uma convidada muito especial, novamente, e nós vamos apresentá-la, né? É uma mulher linda, por dentro e por fora. Ela é cantora, ela é mãe, ela é produtora, ela é compositora e canta o erudito que vocês vão ficar assim encantados, com certeza. É a nossa querida Larissa Lima. Muito obrigada por ter vindo, querida. Nossa, uma honra estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, honra nossa. Eu fiquei muito feliz. Eu estava falando que eu conheci a Larissa assistindo o programa do Padre Antônio Maria e eu parei naquele momento e falei, nossa, que voz linda. Eu achei que ela era portuguesa cantando Canção do Mar. Eu falei, eu quero conhecer essa mulher. Olha eu isso. quero conhecer. Então é um prazer tão grande porque você canta tão bem, você tem uma expressão e eu quero que vocês conheçam, porque a vida dela é interessantíssima. Larissa, primeiro de tudo, eu quero saber como foi a tua infância, porque você tem uma história que eu fiquei encantada. Ai, nossa. Bom, começar pela infância é sempre, como é que eu vou dizer, difícil encontrar os momentos shine, né, como você aqui. Mas tem um que é muito importante, que eu até comentei no programa do Padre Antônio Maria, Sim. que eu frequentava a missa das crianças na Igreja São José do Ipiranga, né, que eu sou ipiranguista. E aí o Padre Brito, ele abria sempre uma oportunidade aos domingos para uma criança cantar durante a missa. Uhum. E aí a minha mãe, vai lá, vai. Aí eu fui, né, e eu cantei uma música que chama Eu Vim de Lá do Interior, que é do Padre Zezinho. Uhum. E foi assim, todo mundo gostou muito. Como é que é? Conta um trechinho, deixa eu ver. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente à matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Então é uma música super linda, assim. Você tinha quantos? 7 anos? 7 anos, ó. 7 anos. E aí todo mundo ficou assim, nossa, olha a música que ela veio cantar, né? E foi super legal. E aí o que aconteceu? Mobilizou a minha mãe, começou a conhecer as crianças de perto que gostavam de cantar e acabou formando um coral de infantil. A sua mãe? Minha mãe começou a organizar e a reger, juntou com a tecladista que já tocava na missa e organizou, comecei a cantar nas missas. Então, assim, foi algo muito importante para minha formação musical, porque eu aprendi muitas músicas católicas, enfim, né? Isso foi muito importante para mim. E aí, seguiu. Quando eu tinha 10 anos, eu fiz minha primeira comunhão. E aí tinha um tenor que cantou, inclusive depois eu passei a cantar com ele, vocês vão entender. Eu ficava imitando ele, que ele ficava cantando Ave Maria, e eu ficava tentando imitar. E eu percebia que eu conseguia cantar daquele jeito. Eu falei, gente, olha que interessante, né? E ficava tentando imitar. E quando eu tinha 12 anos, eu cantei numa festa de aniversário de uma amiga da minha mãe, o Per Amore, que estava na novela na época, né? Com o sucesso da Zizi Posse, que eu amo tanto. Verdade. E aí, beijo, né? É maravilhosa. I love you, eu sou fã. E aí, o que aconteceu? Essa amiga dela me apresentou para um coral que chamava Sapore d'Italia, e eu fui fazer lá os ensaios do coral. O primeiro ensaio, o maestro me classificou como soprano, né? E quando chegou no segundo ensaio, teve logo uma apresentação na festa de São Francesco de Paula. E aí, tava muito frio, e a solista falou, olha, eu não aguento mais ficar aqui, tá muito frio, tá demorando pra começar, e ela foi embora. E o maestro falou assim pra mim, será que você não pode cantar? E na época, era o Tormento d'Amore, o solo, que era a abertura da Terra Nostra, e cantava... Canta um trechinho, deixa eu ver. Martirio tormento d'amore, delirio fa parte del cuore. Então, aí E aí eu falei assim, eu posso cantar, né? A Charlotte Church tinha 14, eu tinha 12 na época, então assim, todo mundo adorou. Aí a empresária do coral me chamou pra fazer parte do grupo, que é um grupo reduzido, né? Que é o Volare. E eu comecei a cantar no Volare. E quem que cantava o tenor lá? O tenor que cantou na Ave Maria no meu primeira comunhão. Cantava nesse grupo. Olha outro shine, hein? Olha o shine. Olha o brilho, olha onde as coisas acontecem. Sensacional. E aí isso foi muito, muito marcante pra mim, porque
porque eu cantei, eu lembro que eu cantei em Atibaia, é daí que eu marco o início da minha carreira. Tá. Aos 12 anos eu fiz meu primeiro show em Atibaia, meu primeiro cachê. Então imagina, aquele envelope, ai mamãe, né? Foi algo assim muito especial mesmo. E aí então cantei lá em Atibaia, e depois eu cantei em várias festas. Cantei com Carlos Bonani, a Chiropita, San Francesco di Paula, San Vito, San Gennaro, essas festas italianas, assim, eu fiz todas elas, viajei para várias cidades do Brasil, né? Então foi realmente uma fase muito especial. Só que aí esses cantores do grupo, eles falavam, não vai estudar canto. Agora, você é muito jovem, vai cantando as coisas com muito cuidado para não te estragarem a voz, porque as pessoas começam a perceber que você tem facilidade e querem te dar coisas pesadas, né? Então, eu fiquei com medo de estudar canto, eu fui estudar canto só aos 17 anos, então eu fiquei 5 anos só cantando pela estrada, né? Sem estudar canto, e aí com 17 eu comecei a estudar canto, e eu estudei com a professora Isabel Maresca. E aí eu fiz meu primeiro concurso de canto, que foi o Prelúdio da TV Cultura. Sim. Então foi algo também muito importante. Foi a primeira vez que eu cantei com orquestra, né? Eu tinha 17. Então, assim, aí foi indo. A música erudita foi me abrindo para outros caminhos, né? Mas, assim, basicamente, assim, contando em linhas gerais, seria isso. Da infância até o... né? Mas o seu encantamento inicial já foi com a música erudita, né? Então... E já foi indo por esse caminho. Eu não sei explicar o que é o encantamento inicial, porque, assim, é muito louco, né? Eu sempre gostei de cantar. Eu tenho foto minha de pequenininha, depois a gente pede pra Bru colocar. Sim. Eu cantando, assim, eu tinha, 2 anos, com um roupão de seda da minha mãe e o microfonezinho lá. Então, assim, eu sempre gostei. Então, não consigo explicar, né? Mas me diz uma coisa, a sua mãe, ela era da música também? O pai? Tinha alguém que tinha essa veia? Então, eu tenho ideia que a minha mãe seria uma grande artista se ela não tivesse sido ali lá atrás tolhida pela minha avó, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente sabe que era uma época... Até hoje, a gente ainda percebe isso. Sim. Imagine na geração da minha mãe, né? Então, o meu pai... Ele estudou trompete, tocou trompete na escola, na época chamava pistão, né? E ele inspirou a minha irmã, que a minha irmã hoje é trompetista, né? Então, assim, na família, os músicos profissionais sou eu e a minha irmã. Mas tem, óbvio, que tem essa facilidade, essa questão musical. E você escutava música desde pequena? Muitíssimo. A minha Quem mãe... é que colocava? Minha mãe. Ah, tá vendo? É. Tem que ter família no meio, tem que ter. Não, minha mãe, com toda certeza, ela colocou pra mim muito Elis Regina, Chico Pequenininha Buarque, você escutava? Desde pequena. Ótimo. Os festivais da Record, sabe? Sim. Tudo. Nossa, e ela comprava, na época tinha aquelas coletâneas de CD, né? Sim. Então ela comprava aqueles dos festivais, a de música italiana, de tudo. Então, assim, quando eu fui cantar música italiana, eu já conheci um monte que minha mãe já comprava, entendeu? Eu fui aprender, fui aperfeiçoar a pronúncia e tudo, né? Mas minha mãe que com certeza introduziu. Meu pai, ele é mineiro, né? Sim. Então, assim, é mais a música sertaneja mesmo, de raiz, que também, pra mim, hoje é muito importante, né? Você me conheceu tocando com o Lucas Tornese a viola caipira, né? Foi isso Eu mesmo. fiquei encantada. Quando eu vi o som da viola, eu fiquei doida. Porque, assim, também a nossa raiz, né? Aí arrepiou, assim, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa com o Lucas, acho que é fundamental. E a gente tá fazendo, nesse projeto novo, né, o Vinho, Voz e Viola, canções que normalmente você não escuta a viola e soam maravilhosamente bem. Você consegue sentir a viola ali como um instrumento, como vou dizer, primitivo, assim, como se ele fosse, assim, aquele que fez com que surgissem todos os outros, né? Porque a viola, em Portugal, é tudo viola. Sim. Tanto o violão também, eles chamam de viola de fado, né? Sim. Tudo viola. E aí você percebe o som da guitarra portuguesa, por causa das cordas de aço ali, você consegue perceber a guitarra flamenca, você consegue perceber, depende da forma como se toca, a alma que você dá à música, né? Então, assim, tudo que é diferente e acaba me remetendo às minhas raízes, né? Sim. Olha aí, gente, tô falando sempre como a gente é importante dar boas referências, ouvir boas músicas, Desde né? A criança cedo, né? vai observando, vai captando. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu escutava música clássica. E o meu filho gosta de música clássica em decorrência de eu ter ouvido a vida inteira música clássica, porque eu também toco piano, né? Tem balé e tudo mais, então tem. Por isso que eu Vai sempre a inspiração. falo, a inspiração dos pais é fundamental, não é? Porque vai educando o ouvido. Sem É dúvida. educando o ouvido, com certeza. E aí também a música ela faz com que a pessoa tenha disciplina, com que ela tenha desenvolvimento cognitivo muito bom hoje em dia, é comprovado cientificamente. Sim, Com quando você certeza. estuda, né? É muito bom estar estudando
ouvindo música clássica, que aumenta a observação, aumenta a atenção, né? Com certeza. A gente tem todos esses E estudos, são isso é muitas muito linhas, bacana. né, melódicas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, um vai perceber o baixo, outro vai perceber o agudo, vai Exato, perceber o médio, é. vai perceber as notas mais rapidinhas, outro, né? Cada um vai ter uma percepção. E o Padre Antônio Maria e a Dani perguntaram pra mim, né, sobre o Luca, o meu filho, que tem 7 anos, né? Ele falou assim, você dá aula de canto pra ele? Eu falei assim, olha, na verdade eu não preciso dar aula de canto pra ele, porque desde a barriga eu já canto pra ele, né? E quando eu tava grávida, eu ainda estudava canto erudito. Então é aquele dia, todo dia, os estudos diários. Então ele ouvia o tempo todo, né? Então durante a vida ele escuta e inevitavelmente ele está no meio da música. E ele tá aprendendo com isso, né? Então, e a minha irmã começou a dar aula de trompete pra eles. Tem que ver, o moleque pega o instrumento, às vezes eu falo assim, meu, como é que pode? Com 7 anos já tira o som de um trompete, né? Estimular precocemente é muito importante. Você acha que te deu alguma barreira? Essa questão foi negativo? Todo mundo falar que era para você começar a estudar o canto lírico mesmo só depois, para você não perder a sua voz, para você não interferir? Qual é com a tua experiência hoje? Como é que você vê essa orientação que você teve? Perfeito. Então, tem dois lados disso, tá? Um lado é o que eu não sei, por exemplo, se eu tivesse começado a estudar mais cedo, o quanto eu poderia ter evoluído antes, é uma coisa incógnita, mas o que eu sei foi que eu tive dificuldade para assumir a minha postura como professora de canto. Porque seria você transmitir o que você sabe, porque eu ficava com medo de estragar a voz de alguém, porque ficou aquilo no meu subconsciente, né? E eu só fui entender isso quando começou a pandemia. Eu comecei a estudar sobre a voz feminina, sobre as oscilações que a voz tem durante o ciclo menstrual. Por quê? Vou voltar pro início. Mas o que acontece? Quando eu comecei a estudar canto erudito, eu comecei a perceber que em alguns momentos que eram recorrentes, então todo mês acontecia a mesma coisa, eu tinha dificuldades para cantar. Então, às vezes, vinha um ar na minha voz, eu cantava, aí vinha junto com esse ar, e eu não tinha controle sobre isso. E eu não tinha com quem falar sobre isso também, porque era um meio muito masculino, os maestros, os diretores e tudo mais, eu não me sentia à vontade, eu achava que isso só acontecia comigo. E isso passaram anos. E o que eu aprendi? A conviver com isso, a mascarar isso, para que as pessoas não percebessem. Eu percebia, eu tinha dificuldade, então eu ralei para que as outras pessoas não percebessem. Só que chegou na pandemia, comecei a fazer as minhas pesquisas e entender que todas as mulheres passam por isso e 80% delas têm sintomas, e as que trabalham assim com alta performance vocal, principalmente as cantoras eruditas, sentem ainda mais, mas vocês que trabalham com a voz, se vocês realmente repararem, vocês vão sentir alguma diferença. Que interessante. Aí eu falei assim, interessante. Aí eu entendi que seria necessário criar algo, fazer algum movimento para que as mulheres tivessem o olhar do estudo do canto específico para elas, por conta dessas oscilações, né? Não simplesmente olhar para o canto como um geral, homens e mulheres, não. O da mulher é algo específico. Então, eu precisei passar por essa experiência para entender a minha importância nesse momento, né? E tirar esse trauma, medo, né? Que na verdade não era um trauma, eu fui descobrir que era um trauma depois, né, que eu fiquei, será que eu vou estragar a voz? Mas não, a gente pensando com cuidado, a gente ouvindo a voz, e não apenas a voz, o querer daquela pessoa, a gente entendendo como que é a vida dela, se ela faz exercício físico, se não faz, pensar em alongamento, pensar em fortalecer a musculatura abdominal, entender a respiração, porque o canto é fluxo de respiração, né, entender e saber administrar o seu ar, principalmente, aí depois você vai ver essa parte de subir para agudo, que as pessoas se preocupam muito com isso, mas tem uma parte de base que a gente faz antes para depois poder explorar mais essa questão da flexibilidade vocal e tessitura. Então eu não vou estragar a voz de ninguém. Perfeito. E aí passou, né? Olha, né, as frases limitadoras. Todo mundo tem uma frase limitadora. Você não tem voz, você não canta bem. E até quem não tem a voz tão, digamos assim, afinada, é um benefício muito grande para a pessoa também fazer o canto, mesmo que ela não siga a profissão. Me fala um pouquinho disso. Com certeza. Se você pode falar, você pode cantar. Isso é um fato.
Isso é um fato. E essa questão do estímulo desde a primeira infância ou desde bebezinho de barriga também é o que faz aperfeiçoar o ouvido. Então, essas frases limitadoras que vêm desde pequeno, porque infelizmente os pais falam, não só os pais, e qualquer pessoa, professor, dependendo do nível de confiança que aquela criança tem, porque a criança, ela confia muito, né? Com certeza. Então, dependendo de quem for que falou assim, não canta que tá feio, sabe? Isso é algo muito importante e é muito importante que todo mundo que queira cantar, porque você tem que querer também, não vai fazer uma coisa que você não quer, mas independente do que qualquer pessoa fale, você quer cantar? Vai cantar. Vai procurar um profissional com quem você se afinize. Né? E professor é que nem namorado, né? Namorada, enfim. Tem que ter empatia, né? Exatamente. É um caso de amor mesmo. E se você não der certo com o primeiro, vai na fé. Exatamente. E eu acho também que o canto em si, independente de ser na escola ou não, ele tem que ser estimulado pelos pais, porque é uma maneira de relaxar, é uma maneira, né, de entrar numa sintonia positiva, é uma maneira de criar um ritmo, até pra gagueira. A gente vê que muitas crianças que têm a dificuldade, quando cantam, elas não gaguejam. Sim. Porque tem um ritmo. Então, o canto, até para quem tem algum tipo de dificuldade, tanto respiratória, para bronquite, para uma série de limitações que a pessoa tem em termos de doenças, patologias, ele ajuda. Então, independente de qualquer coisa, você estimular o teu filho a cantar, ele tá cantando lá no chuveiro, tá cantando mal, não diga que tá cantando mal. Fala, que bom que você tá feliz, não é? Exatamente. É o que traduz, né? O que a gente vê as pessoas cantando traduz isso, né? Sim. A pessoa tá de bem com a vida, tá cantando. Quantas vezes a gente que trabalha com eventos, imagina, eu já fiz mais de 3.200 eventos ao longo desses 21 anos, né? Então pensa, você acha que todos os dias eu tava bem pra cantar? Não tava, mas pode ter certeza que todos os dias eu saí bem. Não teve um dia... Muda o espírito, não é isso? Não tenho nenhum dia que eu falo assim, nossa, hoje eu saí... Não lembro disso, não tenho essa memória. Então, realmente, é muito importante. Tem vergonha? Isso. Tem vergonha? Liga no carro, sozinho lá, liga o som e canta. Canta onde você se sentir à vontade, mas canta, porque libera muito hormônio, né? Muita coisa boa. Sim, mudando esse estado de espírito, a gente já ajuda a mudar muita coisa, né? Na nossa vida. Ela mexe muito com a emoção, com a memória, né? Então, geralmente, quando você canta, são memórias positivas. Exato. Então, isso é muito bom, principalmente quando a gente tá em baixo astral, coloca mesmo uma música, sabe? Começa a cantar com a cantora, com o cantor que você gosta, e lá, e tá ótimo. Isso é fato. É uma dica, inclusive, que a gente dá, né? Quando tá de baixo astral, tenta pegar uma musiquinha mais alegre, né? Vamos colocar as músicas alegres pra ouvir, pra já ir mudando o seu estado. E muda, né? Exatamente. Definitivamente muda. Totalmente. E nesse trabalho que você faz com as mulheres, como é que chama? Voz do ventre? Voz, ventre, voz. Olha, voz, ventre, voz. E é ventre, voz. Não é esse último. Porque é o voz, o ventre e voz entre nós, né? Então, esse projeto, ele é muito poético, eu diria, né? Mas ele começou com a ideia de entender quais são as 4 fases que acontecem em cada ciclo menstrual, né? Então, assim, tem a parte que a gente fala que é a teórica, que é o lado mais médico da coisa, mas eu gosto muito de entender a energia que está acontecendo e que cada mulher tem a sua. Então, assim, a gente faz um mapa menstrual, né? Que a gente chama de mandala, mas cada uma pode fazer do seu jeito. Tem mulheres que fazem no Excel e elas vão anotando por dia como que elas estão. Então, e elas colocam como referência o que elas querem anotar. Então, como que tá a minha disposição, como é que tá a minha fome, como é que tá meu sono. E por quê? O que acontece? Tudo influencia na nossa voz. Se eu dormir mal, vai influenciar. Não é só o ciclo. Então, é você entender o que é dentro do que você viveu naquele dia e durante aquela fase do ciclo e entender o que se repete como padrão no seu ciclo. Sim. Então, a gente divide as 4 fases. Eu gosto de colocar como as estações do ano, porque é fácil a gente entender. Então, o inverno é a fase menstrual, depois a fase pré-ovulatória, que é a primavera, depois a fase ovulatória, que é o verão, e depois a pré-menstrual, que é o outono, né? E a gente entender, pelas estações do ano, a gente já consegue entender o quanto que a gente tá para fora
e o quanto que a gente está mais introspectiva dentro da exatamente. terra, nas raízes, né? A nossa energia. E eu gosto de sempre fazer exercícios de mais intensidade, flexibilidade, aumentar ali a tessitura vocal na fase da primavera e do verão, que a gente tem muito mais energia, e isso faz com que a gente crie o tônus muscular necessário pra gente, quando chegar na fase pré-menstrual, que já vai caindo um pouco a energia, a gente vai diminuindo a intensidade deles, e na fase menstrual a gente faz algo mais para manutenção. Né? Então, normalmente eu começo com os exercícios quando a aluna tá chegando, os exercícios do inverno, porque são os de menor intensidade, que ela vai começar a entender. Faz um pouquinho pra gente ver, que eu não tenho a menor ideia. Não, então, na verdade, assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo de se eu for começar uma aluna hoje, a respiração, eu vou pedir primeiramente para ela ter consciência corporal, né? Então, para trazer o ar aqui para a região do abdômen, porque a gente respira muito aqui, né? Verdade. E essa respiração curta não dá pro canto, você não consegue fazer uma frase. Então, coloca as duas mãos na cintura e sente abrir aqui do lado, né? Então, primeiro a gente vai fazer a consciência da respiração. Depois que ela já estiver sentindo isso, e óbvio que isso é ao longo das aulas, não é na primeira que você vai conseguir fazer todos os exercícios. Não vai ser. Mas aí depois o primeiro respiratório vai inspirar, encher aqui e soltar em 5. E depois a gente solta em 10, solta em 15, solta em 20, até chegar em 60, que demora muito pra chegar nisso. Que é um minutinho. Nossa! E aí a tendência é isso, que você vai o quê? Ampliar a capacidade respiratória, né? Agora, vamos supor, eu tô na fase do verão do ciclo. Aí eu vou fazer o exercício de mais staccato. Então, a gente vai começar pra consciência. Vou ficar longe do microfone aqui. Vou soprar uma vela. Então, você vai colocar a mão aqui e vai sentir, ó, como... tem uma tonicidade aqui, um movimento, para você ter a consciência corporal. Vou chamar fulano lá do outro lado da rua. Fulano! Né? Ou como você naturalmente apoia a voz. Porque a gente aprende a desapoiar durante a vida, né? Aquela coisa do barriga para dentro, peito para fora. Né? A questão estética atrapalha muito. Porque o bebezinho, você vê o bebezinho respirando, ele abre as costelinhas, Exatamente. né? Exatamente. Então, aí eu vou fazer exercício do tipo assim, ó. Que ele é tonicidade. Se eu fizer isso, quando eu estiver menstruando, o que vai acontecer? Não dá, gente. Não dá. Pra mim era muito difícil. Às vezes eu tinha que fazer, porque eu não tinha muita opção. Sim. Entendeu? Sim, porque você canta, né? E aí, assim, você tem um show. Como é que você vai fazer? Você tem um show que cai nessa data que você sabe que você vai ter mais problemas. Aí você falou que você aprendeu sozinha, né? Como dar uma driblada. Mas depois que você desenvolveu esse estudo, mudou? Então, o resultado desse estudo, ele é o resultado das minhas experiências. Então, exercícios que davam certo pra mim, eu comecei a perceber que davam certo também para outras mulheres, entende? Então, é o resultado disso que eu consegui compilar e transmitir para outras mulheres. Então, foi ao longo de anos que eu fui percebendo o que eu precisava fazer para driblar e que eu não podia me esforçar muito nessa fase. Porque se eu me esforçasse muito, a energia ia embora e eu não ia conseguir dar conta de cantar o que eu tinha que cantar. E eu tenho que cantar em qualquer fase do ciclo, entendeu? Sim. Só que se eu estou lunando, né, que a gente fala, durante a semana, por exemplo, eu não vou cantar, eu vou me preservar. Eu vou fazer o mínimo possível, entendeu? Eu procuro me preservar. Não tem jeito? É récita, é show? Vamos fazer. Mas aí eu vou fazer exercícios bem leves só pra aquecer meu corpo. A voz mesmo eu deixo pro play, entendeu? Entendi. Ótima E com dica. o teu filho, você tá dando essa orientação, porque você disse, você foi aprendendo na raça, né? Porque evidentemente, uma mãe não sabia como tá te orientando, embora vocês vejam aquela coisa que a mãe fala, vai lá, mostra. Gente, funciona. E funciona. Quando tem que ser, é um shine. É um shine. Né? Eu não sou contra uma mãe que diz, vai lá, mostra, toca, eu também não. faz, sabe? Sim. Porque numa hora como essa aparece uma oportunidade. Exato. E com o Lucas, você já está trabalhando isso com ele? Como é que você, com a experiência que você teve na tua vida, como é que você está fazendo com o Lucas? Porque a gente vê que ele tem, né, uma vontade, ele tem uma habilidade. Então, assim, primeiramente em relação ao Luca, uma coisa que é importante dizer é essa questão da própria menstruação e a criança entender a menstruação. Porque eu venho de um momento que eu tinha que pegar o meu absorvente escondido e aquela coisa toda, não podia falar, que tal. Você não pode falar essa palavra, entende? E aí eu falo, gente, mas peraí, ele veio porque eu menstruo. Entende? Os filhos vêm ao mundo porque existe o ciclo menstrual. Por que que algo que é natural é um tabu? A gente não pode falar,
né? Então, assim, eu tomo cuidado, às vezes, de falar, porque às vezes choca as pessoas. A gente precisa passar por esse movimento. E o Luca, ele sabe que a mamãe menstrua, ele sabe tudo, sabe? Ele sabe. E assim, hoje eu não uso mais absorvente descartável, né? Então ele sabe como é que eu uso. Ele é super de boa, é uma coisa muito natural. Então já começa daí. Para que ele possa entender num futuro, eu não sei qual que vai ser a orientação sexual dele, mas no futuro, que ele possa saber lidar com as mulheres. Perfeito. Sim. Tá? Entender. Desde o início. Exatamente. E no processo vocal, eu não fico falando de técnica para ele, porque eu acho que a criança, ela tem tanta liberdade, e eu quero manter isso para ele o quanto ele quiser. É que nem você comenta, né? Que a gente precisa oferecer um leque de possibilidades para a criança e deixar ele livre para escolher, né? Então a gente dá as ferramentas e ele vai escolher como usá-la e onde usá-la, né? Exatamente. Então, por enquanto, eu não falo de técnica para ele, assim. E eu percebo que é impressionante como ele consegue cantar grave e agudo. Naturalmente, ele faz o falsetinho. E eu não falo para ele se é falsete, não falo nada. Deixa ele fazer. Mas ele gosta de ver, gosta de participar com você, Sim. não é? Agora ele tá começando a pegar o instrumento, ele pega o ukulele, ele pega uma notinha aqui. Ah, mamãe, tô querendo aprender a tocar. Vê uma criança tocando na internet. Ah, mamãe, me ensina uma nota. Entendeu? Tá nessa fase. Né? Você me disse que você, quando teve o Luca, você amamentava, inclusive nos bastidores. Sim. Levava o... Olha só. Nós temos imagem, viu? Vocês vão ver aí. Conta aí como é que você lidou conciliou, né? Então, ele mamou durante até 3 anos e 1 mês. Olha, então o desmame dele foi quando eu fui fazer a turnê em Portugal, porque eu fiquei 20 dias fora e eu falei assim, ai gente, acho que deu pra gente já, porque eu acho que assim, o desmame também é algo muito importante, a gente não forçar, né? Quando a mulher quer desmamar mais cedo, é a escolha dela com o bebê, entende? Então a nossa foi essa, né? Gente, agora eu me perdi na pergunta porque eu mudei de assunto. Me perdoa. Como que você conciliou os bastidores aí com a maternidade? Os bastidores. Então, é muito cansativo. É muito cansativo, assim, as noites de sono que você perde, o tempo que não tem como dizer que é fácil, mas é o dia a dia, o dia após o dia, nada como um dia após o outro que a gente fala, então é isso. Então eu acho que ele ganhou muito nessa coisa de experiência que ele nem sabe disso, isso vai, acredito que a partir da adolescência, lá na frente que ele vai perceber, mas ele conviveu com luz, com palco, com fumaça, com tudo, né? Desde cedinho, no case então. do violão. Eu tava arrumando meu cabelo, ele tava lá, tem foto disso também, né? Eu amamentando ele, enfim, nos eventos, quando ele era bem pequenininho, assim, que ele mamava em livre demanda, né, até 6 meses, eu levava ele pros eventos e amamentava enquanto cantava. E assim, eu achei legal que ninguém achou ruim isso comigo. Sim. Porque, infelizmente, a gente sabe que eu já vi muita mãe sofrer em relação a isso, então eu não tive esse problema. Usei muito sling. Ele ficava no sling até 2 anos e meio eu consegui segurar, porque ele era um chumbo. Pesado. Nossa, mamando. Pesadinho, grandinho. Até 2 e meio eu consegui segurar, e depois não deu mais, não. E me fala sobre como aconteceu essa tua ida a Portugal. Você tá me falando que foi cantando no supermercado? Como é que foi? Nossa, olha é verdade, essa. é isso mesmo. Então foi assim, teve um programa, né, que ele chamava do Cliente Mais, que era Momentos Felizes em Portugal, no Pão de Açúcar. Certo. E eu cantava na frente de caixa. E aí eu pensei assim, vamos preparar umas 10 canções para poder falar do programa Canções Portuguesas. E aí eu fui lá estudar, Moraria, Coimbra, Foi Deus, né, Nem as Paredes Confessam, as mais conhecidas, e preparei. O que aconteceu foi que os clientes começaram a me chamar para fazer festa portuguesa nas casas deles. Olha isso. Foram várias. A primeira vez que eu cantei num restaurante português foi o Arapois, que foi um cliente que fechou o Arapois para uma festa de aniversário, aquele da Serra da Cantareira, né? Sim. Lindo. Foi a primeira vez que eu fui e eu falei, gente, olha, estou cantando num restaurante português, eu tô me achando. E aí foi muito legal. Por quê? Disso eu falo que foi o meu shine da música portuguesa. E aí eu pensei, né? Falei, bom, eu quero continuar cantando música portuguesa. Então eu tenho uma coisa minha de ficar planejando o meu futuro a curto, médio e longo prazo. Então, a longo prazo, eu vi que o centenário da Amália ia ser, a Amália Rodrigues, né, a grande fadista, ia ser em 2020. E nós estávamos em 2015, 2016. Aí eu falei, vou fazer um show.
E era o meu show de 15 anos de carreira. E aí, esse show chamava de Porto em Porto. Por quê? Inclusive, inspirado no álbum da Amália, que era de Porto em Porto também. Eu cantei em 8 idiomas, percorrendo 16 portos do mundo. Isso foi uma delícia, assim, ó. Essa foto aqui é desse show. Que delícia. Aí eu tava cantando Canta um fado. trechinho, vai. Aonde você tava aí? De algumas dessas que você falou, cantou em vários idiomas. Tá, então, foi assim, eu comecei cantando, falando sobre aquela festa de aniversário que eu cantei, que foi o primeiro Shine da Luciana. Eu comecei, per amore, hai mai fatto niente solo per amore, hai sfidato il vento e urlato mai, diviso il cuore stesso, pagato il riscommesso, dietro questa mania che resta solo mia. Comecei com Per Amore. Então eu fui cantando. Canta uma música assim que seja diferente pra que a gente não esteja tão acostumado com o idioma. Tá, então eu vou cantar em alemão. Ai, perfeito! Legal, legal. Seit ich ihn gesehen, glaub ich blind zu sein, wo ich ihn nur blicke, seh ich ihn allein, wie im wachen Traume schwebt sein Bild mir vor, taucht aus tiefstem Dunkeln heller, heller nur empor. É um trechinho do Frauen Liebe und Leben, que significa a vida e o amor de uma mulher. E Schumann, é muito lindo. Nossa, é um ciclo maravilhoso. Então, assim, eu perpassei desde o início da minha carreira até passar pela música erudita, né? Esse é o caso, né? Do ciclo de canções erudito. E aí eu coloquei como ponto forte do show o fado. Porque é o que a gente coloca, né? O País do Porto e tudo mais, né? E aí eu coloquei mais canções portuguesas, não apenas fados, como também as canções mais picadinhas, né? Que a gente fala. Sim. Então tinha o Ricardo Araújo, a guitarra portuguesa, e o irmão dele, o Renato, a viola de fado. Então a gente fez ali algumas canções. E foi ótimo, porque eu tive um material para começar a fazer as noites de fado. Então eu conheci a Cissa Marinho, que é uma fadista maravilhosa. Que abriu as portas do fado, assim, pra mim, muito generosamente. E aí o Sérgio Borges, que é o violonista, e o Wallace Oliveira, da guitarra portuguesa também, que são parceiros, assim, que estão comigo até hoje, assim, sensacionais. E aí eu comecei a cantar no rancho português, enfim, em vários restaurantes portugueses, assim, aqui em São Paulo, já cantei em todos, né? Então é maravilhoso. E eu comecei a fazer isso. E aí a turnê de Portugal foi uma consequência eu fui gravar um teaser que eu ganhei num sorteio sobre a minha carreira. E aí eu tinha que, pra fazer esse teaser de 3 minutos, eu precisava gravar 3 canções inteiras pra pegar o melhor trecho e fazer o teaser. Só que aí a gente gravou no play, assim, né, diretão, as 3 canções, e todas ficaram boas. Nossa. Aí o que a gente fez? A gente editou e criou meu primeiro EP, que chama Acoustic Session, né, uma sessão acústica. E eu tinha sido feito um vídeo também, então criei o clipe desses vídeos também, e eu lancei esse EP numa turnê em Portugal. Então, antes de fazer a turnê, para fazer o lançamento, né, da turnê, aqui em São Paulo eu fiz um show no Memorial da América Latina, um Fado Nasce, que foi transmitido pela RTP, teve uma entrevista, foi muito legal, no Hora dos Portugueses. Estive no Todo Seu do Rony Von. Ai, querido. Beijo, Rony, você é amado demais. É um gentleman. É muito lindo. Nós amamos nosso príncipe, né? Com certeza. Que mais? Eu estive 3 vezes lá no Rony. O Rony, assim, é uma coisa, assim, deliciosa. E aí, depois eu fui pra Portugal, fiz 10 apresentações lá, gravei um clipe de uma música autoral minha que chama Relicário dos Amantes, que eu gravei em Coimbra, na Quinta das Lágrimas, onde aconteceu verdadeiramente a história de Pedro e Inês, que é o Romeu e Julieta da vida real, né? Então, gravei na Quinta das Lágrimas e no Castelo de Montemor. Lá, nossa, coisa mais deliciosa. Assim. Canta um pedacinho de Canção do Mar, vai. Canto. Por favor. Deixa eu ver será que eu consigo cantar ela no ukulele? Tocar no ukulele? Vou tentar, gente. Isso aqui estamos em casa. Vamos ver. Vamos lá. Gente, ele diz
desafinou. Não vou tocar com o ukulele desafinado, não. Vamos lá, vamos afinar. Foi o ar-condicionado. E assim, a madeira, ela cede mesmo, né? Não tem jeito. É bom que vocês já veem como é que são os bastidores da vida real. É isso. Isso aí. Não adianta, né? Agora já tá melhor. Afinando aqui. antes. Meu bebê, e eu vou colocar aqui também a minha correia, porque ele não fica escorregando. Pronto. Fui bailar no meu batel, além do mar, cruel-lhe o mar abrindo desde que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou amar cruel e nem digo onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar. E esse sotaque, me diga como é que você foi desenvolvendo o sotaque. Porque a gente tava conversando que parece que você é portuguesa, né? Tem gente que confunde, não é isso? Não, Fala, é olha, você é verdade. portuguesa. Não teve o caso que você falou? Sim, não, tenho um amigo, um excelente profissional, que ele é acordeonista e português, né? Sim. E a gente se conheceu via Facebook. E eu vi a foto dele, eu achava que ele era brasileiro, mas eu falei, queria tocar com um acordeonista, né? Deixa eu fazer contato com ele, né? Vi que ele tinha amigo em comum com aquele da guitarra portuguesa, o Wallace Oliveira. Eu falei, aí tem coisa. Beleza. E aí, ele achando que eu era portuguesa e eu achando que ele era brasileiro. E ele era português e eu brasileiro. Olha isso. Não, foi sensacional. Que delícia! Explica pra gente essa questão Então, essa questão de entender, né? Porque você precisa entender como é que é a pronúncia de qualquer idioma, né? Sim. E por conta da música erudita, eu preciso estudar a fonética tanto do alemão quanto do francês, o espanhol. E aí tem o espanhol da Argentina, aí tem o espanhol da Espanha. Então tem essas nuances. E o português não foi diferente, né? Eu precisei ficar sempre assimilando até hoje. Eu escuto e tem os sotaques dentro do país, né? No Porto, eles falam assim com no final, sabe? Eles fazem assim. E em Lisboa, eles fazem aquele R, que é como se fosse de francês, né? Sim. E aí você vai observando. E da Madeira? E da Porque Madeira. eu estou madeirense. É, a aqui, gente ó, fala temos- um pouquinho mais assim. Temos aqui Não é? uma representante Mas também esta portuguesa. linda brincadeira, Ah. gente, vamos bailar pra gentinha da Madeira. A Madeira é um jardim, A Madeira é um jardim, no mundo não há igual. no mundo não há igual. Perdi a vergonha, gente. Perdi a vergonha. Linda, linda, linda. Despertando aí, ó. Você tá vendo? Tá Meu vendo? shine! Ó, o Ela shine tá me aqui dizendo, eu tô acontecendo. vencida a vergonha, porque eu sempre ouvi que a minha voz não era das melhores. E aí, ó, Mas tá é vendo? verdade. E eu fazia Crença coral na limitante escola. aí, Mas né? é. Ó. E aí ela me incentivou. Olha, foi meu shine. Aí, ó. Você tá vendo? Você foi meu shine. Você falou, perde a vergonha, Tá canta. vendo? De repente estamos lançando aqui uma nova cantora, né? E olha
você sabe que uma família da Ilha da Madeira, que é a família Perestrello, que assim, foi o motivo principal do meu Shine, né? Porque o seu Juvenal Perestrello, ele foi o primeiro que acreditou, assim, falou, não, você canta, você tem que cantar fado e tudo mais. E eu aprendi o Balinho da Madeira pra cantar na festa pra família dele. Olha, a gente agradece. Beijo, olha que grande presente você nos deu. Não, demais. Mas é verdade. Demais. Nossa. Quantas coincidências, né? O mundo é muito sincronicidade. É isso mesmo, sincronicidade. Dentro dessa sincronicidade, o que você percebe, assim, que foram pontos marcantes? Agora, você estava falando até da pandemia, que a pandemia, com todo esse lado ruim, teve um lado muito bom pra você. Explica isso pra gente. Sim. O lado ruim a gente já sabe, né? Agora, assim, do lado bom é a questão de olhar pra si, porque a demanda de shows sempre foi muito gigantesca, de você precisar não marcar um show pra tirar férias, senão você não tira, e em vários anos eu não tirei, né? Então, você ter esse tempo pra você, porque pensa, quando eu tive o puerpério, né, depois do nascimento do Luca, eu fiquei 23 dias e já cantei. Nossa. Então, eu não fiz nem os 40 dias, né? E eu pude ter a oportunidade de ler muito. Então, eu ia dormir mais cedo, assim, né, me deitar mais cedo e ficava lendo, assim, muito tempo. Então, essa questão da pesquisa, outra coisa, contatos, porque muitos artistas estavam na mesma situação de, né? Então, a gente fez muito contato, networking. Enfim, foi um novo momento mesmo de descobertas e que hoje a gente está colhendo frutos disso, né? Traz uma evolução artística, não é isso? Com certeza. Eu não imaginava. E muitas coisas virão aí, já tem vários projetos para frente. Sim! Botou todo mundo para pensar, né, nos projetos e coisas mais pensadas mesmo, né? Mais organizadas. Isso foi muito bom. Sim, e assim, essa coisa do Voz Ventre Voz, ele aconteceu única e exclusivamente por conta da pandemia. Isso foi fantástico. Não fosse a pandemia, eu não teria esse tempo, porque assim, o Luca, ele acorda às 6 da manhã e dorme às 8 da noite. E aí, o que eu fazia? Colocava ele pra dormir, até meia-noite ficava estudando, gravava até 2, 3, 4 horas da manhã, porque é o horário que tem silêncio em casa pra eu gravar o curso, né, pras mulheres. E imagina, olha que vida doida que eu vivi durante esses 5 meses que eu fiquei parada do palco, mas fiquei me dedicando ao curso. Então, isso não teria acontecido em outro momento. Foi muita dedicação mesmo, assim. Pra que dormir, né? Pra que dormir? Só que aí eu conheci muitas mulheres nesse ínter. Eu acabei fazendo esse curso também de outra maneira, como se fosse uma trilha de curta duração para Fábrica de Cultura, então que foi gratuito. Então eu conheci muitas mulheres e isso fez com que eu quisesse cada vez mais trabalhar para... eu não gosto de colocar essa coisa de empoderamento, essa palavra, não me identifico muito com ela, mas a coisa de você entender que você tem o seu brilho, é algo que é único seu, que ninguém tem igual e que você pode e deve expressar se for a sua vontade, sabe? Então a gente tinha reuniões mensais, aí a gente ficou 1 ano, né, juntas, fazendo nossas reuniões mensais, trabalhando canções que, nossa, trouxeram transformações incríveis. Foi algo, assim, muito especial mesmo. E hoje eu penso muito mais na sustentabilidade, eu penso muito mais no meu corpo, eu penso muito mais no próximo, sabe? Eu olho pra mulher de outra maneira, com muito mais profundidade, e eu quero trazer isso cada vez mais pra minha arte, pra minha música, pra forma como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo. Você vê como é um processo de consciência, né? A gente vai aumentando a consciência, né? E vai traduzindo isso pra arte e pra tudo aquilo que a gente faz, né? Sem Porque dúvida. você vai desenvolvendo. E dentro desse trabalho que você está realizando com essas mulheres, me diga o que foi de novo para você. Elas traziam, assim, novas composições, elas traziam novos sons. Como é que foi esse novo para você? Sim, nossa, a Tânia foi uma que me marcou muito. Ela já era pianista, já cantava lindo, assim, sabe? E já estava na menopausa. E ainda assim ela fez parte e ela agregou, assim, de uma maneira ímpar. Ela trouxe composições, ela trouxe outras pessoas que também trouxeram a sua arte. Às vezes não era em forma de música, mas em forma de poesia, em forma de pintura. Tem a Mônia, que ela tem a tinturaria ali de Catarina, que ela trabalha com tinturaria natural. E é uma coisa... Aí ela escuta as canções, ela fez um vestido que ela fez a tinturaria pensando em mim, ela colocou o Relicário dos Amantes, olha o show aparecendo ali. O Relicário dos Amantes pra ouvir, ela falou que veio a canção pra ela e ela desenrolou assim
assim, o tecido, e hoje o vestido é meu, assim, é uma que coisa. que energia, demais. que homenagem, que... Sim. Nossa. Depois eu vou mandar a foto pra vocês. Eu quero, pra gente até ver aí. Viu? Dos bastidores de algo que está chegando aqui, uma coleção nova dela. E eu fiz com o tambor xamânico, eu fiz cantei ali no dia, tinha a Vanessa Tala fotografando e outras mulheres de diferentes idades para mostrar essa, sabe, a nossa diversidade e essa coisa do único. Essa coisa do único é muito... E sabe uma coisa que foi muito interessante? Eu fiz as fotos sem sutiã. E isso pra mim, gente, é algo assim... totalmente novo. Sim. Sem sutiã com vocês. Foi algo assim, e foi libertador ao mesmo tempo, entende? Todas nós estávamos com os vestidos que tem uma intervenção de poesia, assim, no meu vestido estava escrito assim, bordado, tá tudo bem, aí tinha uma outra que tava assim, eu te amo, né? Aí no outro tava assim, descanse, aprecie a vista, como se o vestido estivesse falando essa mensagem pra gente. Sim. Ai, gente, é muito... E pega, né? Isso, e a Mônia é um exemplo que ela falou isso em várias aulas. Ela falou, Lari, eu tinha vergonha de falar, de me comunicar. Hoje eu canto, eu posto meus vídeos tocando minha viola e cantando, sabe? Ela faz uns acordes bonitos, assim, como é que eu vou dizer? Do coração, sabe? Do que vem do coração e canta, assim, é tão emocionante. Aí ela fez uma música e eu gravei só a capela. A música chama Útero Primeiro, tem no YouTube, é a coisa mais linda. Que lindo. E aí você vê assim, isso são alguns exemplos, né? Cada mulher, a Mariana Especian, que foi a que me inspirou, ela falou assim, eu falei pra ela assim, nossa, o projeto vai chamar Voz Ventre Voz. E ela falou, nossa amiga, que forte, vem a voz do nosso ventre. Quando ela falou isso, me inspirou a escrever a Voz Ventre Voz, que veio a música, que veio a vinheta do curso e tudo mais. Então, assim... Cada mulher contribuiu de uma maneira que é ímpar, que não dá pra eu narrar tudo aqui, mas pra vocês terem ideia de alguns exemplos. Nossa, Muito todo mundo bacana. tem seu brilho, a gente sempre fala isso. É verdade. E aí a gente tem que descobrir qual é a nossa habilidade e desenvolver isso sem receio, sem medo. Por isso que a gente fala do Shine. Queremos pessoas assim como você que são inspiradoras, que dão assim, vá, em frente, ninguém começa bom, todo mundo se torna, mas é assim, no exercício. E também não tem milagre, né? Porque as coisas acontecem, mas com muita luta, sacrifício, sempre determinação, sempre exercitar aquilo, isso é fundamental. Sim. Nossa, gostei muito dessa questão que você falou. Olha quantas coisas foram agregadas. Muitas coisas. Né? Não, as mulheres trouxeram coisas incríveis. E assim, isso é muito louco, né? Porque às vezes elas chegam com aquela coisa assim, né? Eu não sei cantar, eu não sei. Falam assim, tudo pra dentro. Já sabe? Tudo totalmente. Tímidas. Aí saem outra coisa. E eu não tenho nada a ver com isso. Isso tem a ver com elas. Sim. Entende? Eu tô ali só pra conversar e um colocar para elas né? que eu também tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades e eu preciso cuidar disso, olhar para isso também com carinho, abraçar isso também, entende? Sim. Todos nós temos. É muito interessante porque a gente tá numa sociedade que nos prega assim, que a gente tem que estar na frente, sempre na frente de alguém, mas pra gente estar na frente, tem que ter alguém atrás. Pô, não é legal estar todo mundo junto? Não tem uma beleza muito mais interessante? Do coletivo, né? Do coletivo. Então, por que eu tenho que ser a primeira da fila, a primeira da escola, a primeira cantora, a primeira solista, essa coisa da competitividade, eu nunca gostei de concurso por causa disso. Os concursos, eles abrem portas pro mundo, foi importante ter feito, sim, mas eu não gosto. Não gosto por causa disso. Não deveria ter essa necessidade. Um tem que ganhar e o outro tem que perder, né? Então, e aí gera e aí o Voz Entre Voz, ele mostrou que cada uma com a sua, com o seu talento, com o seu fazer, foi precioso e agregou muito ao projeto. Quando a pessoa chega assim toda tímida, porque a maioria vai chegar dessa forma, porque ainda não sabe do seu valor, o que você diz? Como é que você estimula a pessoa a vencer essa barreira da timidez, né? Desse medo da exigência pessoal? Então, eu acho que se a gente ficar falando, não resolve. Porque falar é como se você tá impondo já alguma coisa, sabe? Vai no processo natural. A gente vai fazendo os exercícios, a pessoa vai vendo que ela consegue fazer, ela vê que não é tão difícil assim. Quando ela vai ver, ela conseguiu e ela mesma, por isso que eu falo, ela descobre que tá tudo ali. Às vezes, quando a pessoa chega na timidez, ela tá com uma insegurança dela mesma, entende? Sim. Né? E às vezes, solta, talvez, então. diante de estar perto de alguém que é profissional ali, entendeu? Então, vamos supor, você chega na frente do médico.
ai, doutor, não sei o que, doutora. Sabe assim, você às vezes fica na insegurança de falar certas coisas, mas quem melhor do que você para conhecer certas coisas do seu corpo? Sim. Né? Eu lembro que quando eu usei o Dilmirena, né? E aí, eu sempre falava que me atrapalhava nas relações sexuais. Eu sempre falei, passei em 3 médicos. Não é pra sentir, não sei o que, as intimidades aqui, né? Mas pra mim, isso aqui é utilidade pública. Gente. Exatamente. Não. Cheguei passei na 4ª médica. Não, mas tem gente que sente, às vezes o parceiro sente. Imagina, vamos remover. Você entendeu? Teve que passar por vários, né? Na 4ª. Então, assim, voltando, né, a pergunta, é algo que você tem dentro de você, você conhece, só que às vezes você não se deu conta, você não se sente apropriado de si mesmo, da sua arte, do seu fazer. Né? Até porque você repassa para o outro por causa do conhecimento, de ter a técnica, que ele sabe mais do que você. Isso, aí ela não tem é? aquela sensação de... não, tem que ficar quieta porque... Não tem nada disso, é você realmente... Mas o importante é que o primeiro passo é dado por ela, né? E aí você vê, ela tem que chegar até você, então ela deu um passo já nesse sentido de superação. Com buscar certeza. sempre informação, porque quando você estava falando sobre essa questão dos hormônios, não é? Se você não fosse atrás de informações, você ia achar sempre que só acontece comigo. É aquilo. Então a informação é fundamental. Aí você vai ver que outras pessoas passam pela mesma situação e buscam alternativas. Então busque sempre a informação. Não se limite a dizer, não, o outro sabe mais e ponto. Não, ele pode até saber bastante, mas vai em busca, porque existem coisas que só você mesmo, pelo teu interesse, vai descobrir, vai achar uma alternativa para aquilo. Como você Exatamente. falou, fantástico. E é engraçado que até em relação à carreira, eu lembro perfeitamente que quando eu era muito jovem, acho que quando eu comecei a cantar, 12, 13 anos, eu escutava muitos artistas falarem, o produtor tal me descobriu, a coisa do descobrir, sabe? E não é assim que funciona. Eu percebo muito na carreira do artista independente, não sei se é da minha geração isso, que se você não botar a mão na massa, não tem ninguém que te descubra. Sem dúvida. É você que tem que fazer esses shows todos. Eu pensei, tipo, eu idealizei tudo. Aí tem o Leonardo Zuff, que é meu produtor, que assim, é a pessoa, sou eu fora do palco. Que a gente precisa desse braço direito, assim, ele é Zuff, te amo. Então, assim, é algo assim muito importante você entender que se você não der o primeiro passo, se você não for atrás dos seus sonhos, se você não fizer o seu planejamento, não vai sair do lugar. Não cai do céu, né? Não As cai do coisas céu. As precisam pessoas não te ser descobrem do nada. construídas. A pessoa pode te descobrir, ela pode te achar nas redes sociais, mas ela vai ter que ter um material Claro. ali. Quem fez aquele material? Ele vai Exato. ser descoberto desde o... Vão te achar em casa, tomando banho? Não Vou é bater assim. lá na porta de casa, não dá, né? O importantíssimo realizar, não é? E a outra pessoa, então, ela pode até aprimorar, ela vai agregar, Sim, mas a exatamente. realização é tua. Você Exatamente. que tem que colocar a mão na massa, errado ou certo, faça. Ó, que nem, por exemplo, a Marília Mendonça, né? Sim. Que, infelizmente, enfim, fez a passagem dela, né? Mas ela deixou muita coisa muito importante. Eu acho que é disso que a gente tem que falar hoje, né? Ela começou com vídeos no YouTube extremamente caseiros, que ela mesma fala, a gente tem vergonha daquilo, mas é aquela vergonha que foi através daqueles vídeos que tinham muitas visualizações, que as pessoas gostavam, que o produtor encontrou ela, eles tiveram o contato, e ela fez as primeiras gravações e estourou. Por quê? Porque era bom, mas ela deu o primeiro passo. Sim. Ela fez os vídeos, entendeu? Então, assim, da gente entender que a gente tem uma mídia aberta, mas o mínimo, você pegar o celular, que se você não tiver um celular, que alguém tenha e faça, que possa te emprestar e, sabe, tentar mobilizar. A gente começa com quase nada de recurso. Sim. Eu entendo que tem gente que não tem recurso nenhum. Eu entendo disso, entendo. Mas quem tem um mínimo de recurso, entenda que você precisa se movimentar, entendeu? E sempre Esse é o procurar movimento. fazer o seu melhor, não é? Sempre procurar se aprimorar, buscar novas alternativas e assim, põe a mão na massa, seja para qualquer área, seja para escrever, para pintar, para costurar, porque todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma habilidade, uma não, né? Muitas, Várias. mas tem umas que a gente se dedica mais e se identifica, então não tenha receio não, começa, faz, se não ficar bom, não tem problema, vai fazendo uma, duas, ninguém nasce bom,
A gente se Exatamente. torna, né? Sim. E é isso que a gente tem que Pelo vencer, estudo. essa nossa limitação. A gente se compara e fala, não, nem vou fazer, porque o outro faz tão bem. Não pode comparar. Não. E cada um é cada um, e cada um tem uma contribuição para fazer para esse mundo, né? Para si Exatamente. mesmo, para o mundo, enfim. E aí, falando nas suas habilidades, né? Me conta como é que é a história do fado hoje na sua vida, porque eu vi que agora você faz muitos shows do fado, e é uma habilidade muito legal, né? Muito linda. Então, eu tô sendo sincera com vocês, eu tô com muita saudade de fazer muito show de fado. Por quê? Por causa da pandemia. Sim. Né? Então, assim, realmente, eu comecei a fazer fado toda semana, eu tava fazendo fado e foi algo muito importante pra mim. Mas hoje, eu até, não sei se vocês chegaram a ver, foi a última publicação que eu fiz nas redes, eu fiz um show de fado na LG. Né? E eu chorei no meio da apresentação, assim, foi muito emocionante, porque imagina você ficar tanto tempo longe de algo que já estava fazendo parte da sua vida e nutre a sua alma, sabe? Então, foi extremamente emocionante. Eu falei assim, gente, olha, esse é o primeiro show de fado da pandemia, assim, sabe? Então, foi muito forte e, assim, o fado, pra mim, ele acabou se tornando quase que um estilo de vida, de certa maneira, né? Porque você acaba aprendendo a comer a comida que se come, né, em Portugal e aqui também, porque aqui tem um pouco de diferença, tudo que sai do país de origem, né? Mas aqui, nossa, a gente tem coisas maravilhosas, assim, quando você vai para Portugal, você fala, nossa, realmente, São Paulo arrasa, né? E aí você começa a entender como os procederes todos, né? Então é algo cultural que você vai aprendendo. Todo dia a gente tá sempre aprendendo um pouco, né? E não é diferente no fado. Me fala uma experiência muito marcante na tua vida, que você ficou assim, pode ser experiência profissional, afetiva, familiar, enfim, uma coisa que te marcou. Que você fala, nossa, isso foi marcante na minha vida. Nossa, gente, acho que o parto, né? Foi aquele momento que você... Acho que é o que tem de mais marcante, assim, que eu nunca vou esquecer. Assim, sabe? Sim. É uma coisa que... E tem as marcas em todos os sentidos, né? De tudo que a gente passa, do bom e do ruim. Sim. Não tem como, Claro. não tem como falar que não. Só bom, exatamente. Inclusive, é isso que a gente vê muito hoje, né? Muito mostrando o bom. Que você até falou, né? Da coisa de você ter que fazer, mas o ruim, ele faz parte. Que Sim. todos entendamos que o ruim acontece na vida de todos. Só que a gente, normalmente, tá mostrando o Só bom, né? Sim. E não é que você tenha problema em mostrar o ruim, é que já tem muita coisa ruim, né? Nas TVs, nas coisas, as desgraças já estão por aí. Você Na quer vida mostrar real. algo bom, né? Mas... Fala de uma música que foi uma motivação pra você. Olha, o La Vie en Rose pra mim é a... mesmo? Por é quê? linda. Conte. Então, eu não sei explicar, mas sabe aquela música que você canta e abre portas? Eu acho que cantar já você tá abrindo as suas portas, né? Sim. Da sua alma, de tudo que você faz de melhor, assim, né? Eu sinto muito isso. Mas eu acho que o La Vie en Rose é... Canta um pouquinho pra gente. Vou colocar aqui então essa aqui da É tão Flor. linda. Que coisa linda. Meu bebê. Agora ele não desafinou, tá desligado o ar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom. Deux yeux qui font baiser les miens, un rire qui s'y perce sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est d'entrée dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'y sens en moi
quer que Meu Deus! Cantando música francesa, você me lembra Edith Piaf. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Fomos a Paris e voltamos, né? E quais são as tuas referências, assim, as cantoras que você admira? Bom, Edith Piaf, com Nossa, certeza, né? Bom, Dizzy Posse, que eu já comentei aqui, sim. maravilhosa. Elis Regina, Elis Regina. Maria Bethânia. Maria Bethânia, pra mim, é assim, uma coisa... Saudade de ouvi-la, nossa. Bethânia é uma coisa de louco, assim. Uma abelha rainha, né? Bom, no exterior também tem Maria Callas, que é uma intérprete, assim, maravilhosa. Renata Tebaldi, que também é contemporânea da Callas, que tem uma voz linda. Mirella Freni, Montserrat Caballé, também maravilhosa. E, assim, ó, a do Fado, Mália Rodrigues, Marisa, a própria Teresa Salgueiro, né, que do Madre Deus. Nossa, maravilhosa. Então, assim, são referências que fazem parte da gente, né? Sim. A gente vai sentindo, vai percebendo, e eu sou realmente muito apaixonada. E às vezes as pessoas acham que, por exemplo, você canta em várias línguas, como você falou pra gente, já nos cantou aqui também em várias hoje, né? Que é difícil e que não é possível, ou que você teria que ter afinidade com a língua. Explica pra gente como é que foi esse seu estudo. Tá, na verdade, essa questão da afinidade com a língua, pode ser que tenha isso, é que eu comecei muito cedo, com 12 anos, quando eu comecei a cantar nas festas italianas, eu comecei a estudar italiano. Então, nada, já é uma língua latina que está próxima do português, mas ainda assim é bem diferente, Sim, né? sim. Mas acho que ajuda e ajudou ali a abrir um pouco a cabeça. E eu já cantava em inglês, porque da nossa geração já tem muita coisa do inglês, né? Então eu já cantava em inglês. Aí o espanhol, que é próximo, aí você já começa a trazer o espanhol. Mas eu comecei mesmo a pegar o espanhol quando eu tava já na faculdade. Eu tinha o quê? 23, mas mais ou menos por aí, 23, eu comecei realmente a entender o espanhol da Espanha, que tem o, né, e o, por exemplo, da Argentina, que os dois L's é chá, né, e não lhá, ou, enfim, aí você começa a entender essa diferença. E o alemão eu peguei antes, que foi no Opera Studio, eu tinha uns 20 anos, então assim, é a coisa, eu estudei 6 meses de fonética de alemão, eu não estudei o idioma em si, mas aí você acaba aprendendo algumas coisas, mas aí eu cantei a flauta mágica, que é toda em alemão. Aí você precisa saber o que você está cantando. Então você acaba aprendendo os idiomas por conta de tanta coisa que você tem que saber de cor, e você tem que saber o que você está cantando, que você vai aprendendo frases, você vai entendendo, né? Mas eu acho que é muito suor, é assim, 10% inspiração, 90% transpiração. De verdade, não é facilidade. Então eu não, sem brincadeira, gente, vocês não têm noção do quanto eu repito pra ficar do jeito que eu escuto. Sabe quando você escuta cantando junto com a cantora e você escuta que tá saindo igual? Eu faço inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu lembro que o Pavarotti falava, eu não lembro exatamente a frase, mas ele falava que você tem que fazer pelo menos umas 70 vezes 7, assim, sabe? E é isso. O que faz, não existe perfeição, mas o que te leva próximo do que você quer é a repetição. A gente fala sempre das 10.000 horas, né? De você executando alguma coisa para você se tornar bom, não é? Então é treino, é repetição, porque não tem como. A experiência, ela vem realmente com exercer. Por isso que a gente não tem que ter medo. Tem que exercer, seja lá o que for. É uma arrumação, uma organização, é um estudo, qualquer coisa ser pai e mãe é repetição. Concorda? Quantas vezes você tem que repetir a mesma coisa? Exatamente. E não pode cansar, né? Não pode. Você tem que respirar fundo. Aí você usa a respiração. E vai de novo. É todo um processo, né? Um processo de estudar, de observar. E você trabalha só com mulheres ou você faz o canto também para homens? Como é que tá direcionada a tua aula? Canto para mulheres. Só mulheres. Sim, porque assim, eu teria que me aprofundar muito mais no estudo para poder atender homens, né? É isso que eu ia perguntar. O professor
ou sendo homem, ele pode tanto dar aula para, não é que ele pode dar sempre, mas eu digo, existe alguma limitação no sentido assim, é melhor fazer aula com homem se você quer cantar e é do gênero masculino e mulher com o gênero feminino? Não, na verdade não. Não, tá. Não, tanto mulher pode lecionar para ambos e homem Tá. também. Depende do quanto você se especializa. Então, se o Perfeito. professor dá aula para mulher e homem, é porque ele se especializou para isso e vice-versa, né? O que acontece é que eu quis, a minha motivação de dar aula foi porque tinha algo que não se falava e algo que eu percebia que era essencial. Então, eu quero falar para esse público que não tem esse respaldo, entende? Então é por isso. Não é porque eu quero dar aula de canto, é porque pra elas eu quero dar, entendeu? É um negócio muito interessante, né? Sim, mas é porque você descobriu como é que se resolvem algumas questões muito importantes, E né? outra coisa do cantar, ele é, como a gente até comentou aqui, ele é muito além do cantar, do físico. Ele é o emocional. Então tem coisas que a mulher, eu também percebo, que vem com uma carga emocional já muito tolhida. Muito, cheia de não posso, sabe? Nossa, é muito diferente do homem que já tem uma abertura pra, inclusive, se expressar e tudo mais, né? O que você sente na mulher que está tolhida, assim? Quais são os freios que você acha que são os maiores? Você não pode se exibir, você está sendo oferecida? O que vem, assim, que você percebeu no teu dia a dia com Então, eu elas? percebo que os relatos que eu tenho são da maioria, enquanto criança, ai, não canta que você não canta bem. E assim, e isso muito mais das mulheres, porque a gente percebe até mulheres que têm irmãos, que eles conseguem ali ter uma outro tipo de expressividade mesmo, né, ao longo da vida, e elas sempre super tímidas e fechadas. Você vê que teve uma criação diferente, né? Então isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus, todo mundo igual, né? Isso é muito importante. Precisamos Então, evoluir, né? Precisamos. Inclusive dos meninos também ajudarem a limpeza da casa, Não, a fazer é, comida, né? Porque geralmente fica assim, né? Só a filha vai cuidar do teu irmãozinho mais novo, né? Não, é dividir tarefas, né? É fundamental, não tem essa pro gênero masculino e essa pro gênero feminino. Não, todo mundo tem que fazer. Todo mundo. E começa aí mesmo. Porque Sim, tem e a essas- gente mesmo, que que nem às vezes mostrar, né? eu tô lavando o carro, eu tô mexendo em alguma coisa que, né, é pro gênero masculino diante da sociedade. Sim. As pessoas falam, nossa, você lava o carro. Eu faço tudo, gente. Assim como o meu pai, isso, graças a Deus eu tive em casa. O meu pai, ele faz tudo. Ele lava, passa, cozinha, mexe no carro, faz reforma, tudo. Entendeu? E assim, a gente viu isso em casa. Então a nossa criação não foi machista. Não, Sim. definitivamente Ao não foi. contrário, né? Eu e a Andressa, a gente tem muita sorte, né? A gente Sim. tem uma Sorte sociedade como é, Sim. e eu espero de todo o meu coração que a tendência seja que Isso aqui chama-se assim, gente, ao vivo. Peraí, não vamos interromper. Desculpe, vou jogar Modo fora. avião. Modo avião, acabou. Oh, meu Deus do céu. Acontece. acontece nos melhores shines. Exatamente, era Shines mesmo. Né? E o artista, né, geralmente tem isso, do gênero masculino, eles estão mais abertos, né, a entender este feminino, a ter uma atitude muito mais assim, do coletivo, abrangente. E eu acho muito interessante, porque você está criando teu filho da mesma forma, e eu sempre digo, as mulheres, elas são muito importantes, não que o homem não seja, pelo amor de Deus, mas elas direcionar, né, os seus filhos a todo mundo fazer as mesmas atividades, e não ficar protegendo um ou outro, não, isso aqui não fica bem você fazer, isso daqui é mais pra menina, ou não, menina não pode fazer isso. Imagina a menina jogar futebol algum tempo atrás, né? Nossa. Hoje, graças a Deus, olha quantos talentos, quantas coisas maravilhosas. Skate. Olha o nosso orgulho. Então vamos lá, você que está nos assistindo, que você tem criança e adolescente, estimule-os a serem pessoas que são competentes. Sabe o que é ser competente? É ser independente, fazer as suas coisas, não ficar esperando o outro realizar. Então fazer a sua comida, arrumar a sua cama, lavar a sua roupinha, sabe? Ajudar na limpeza da casa. Isso só acrescenta. Exatamente, Exato. porque dividir as tarefas, né? Ao passo que vai crescendo, Exatamente. o Lucas acha ruim, ele tem 7 anos, mas tem que ir fazendo. Exatamente. E não é por causa de
gênero. Eu tenho certeza que se fosse menina, Também com 7 ia, anos, ia, é. ai, mãe, tem que fazer. Tem que fazer. Exatamente. É E isso tem. mesmo. Mamãe E tá assim que a gente fazendo, cresce, é né? isso mesmo. Mamãe tá fazendo, você também vai fazer. Quando você for crescendo, você vai fazendo mais coisas e assim vai. Pois é, Né? qual a dificuldade nisso, né? A gente precisa abrir a mente. E Exatamente. criar os nossos filhos agora com essas concepções. Com Né? certeza. Porque a gente já vem de uma sociedade que está se abrindo, mas essa geração tem essa missão, né? Ah, De se sim. abrir e educar melhor seus A filhos. nossa evolução, né? Exatamente. Como você estava falando, o Luca, ele tem agora uma possibilidade que você não teve, porque evidentemente os pais não tinham nem o material necessário para te dar o suporte para você poder estudar antes, né? Porque não sabiam. Sim. E você hoje tem a possibilidade de já direcionar o Luca para desenvolver cada vez mais as suas habilidades. Exatamente. É evolução. E na época também que eu era adolescente, a coisa da mídia e do artista era na mídia, né? Não se via a possibilidade de viver de música Sim. sem estar ali exposto na mídia. Então tinha muito essa coisa, essa quimera, né? Sim. E hoje, meus pais veem, né? A gente vive de música, tanto eu quanto a minha irmã. Beleza. E assim, tranquilamente, assim, é óbvio que a pandemia trouxe um desafio gigantesco pra gente, mas a gente tinha ferramentas pra gente se reinventar e a gente conseguiu sobreviver a ela. Claro, isso também tem um tanto de sorte, mas também tem um tanto de relação, né? Tem de tudo um pouco, mas não é a coisa de estar na mídia, né? Que nem você tinha comentado, né? Às vezes o cantor não tá ali aparecendo, parece que acabou. Mas não. E até na questão das habilidades individuais de cada um, às vezes a gente fica querendo um holofote, algo assim, né? Mais expansivo, mas a gente estando do nosso nicho, entre os familiares, os amigos, e que cada um vai fazendo o seu networking, assim, Sim. a gente vai ampliando e vai colocando a nossa arte, o nosso fazer adiante, né? E daí surgem também as possibilidades. É o movimento que a gente precisa fazer. Aliás, você falou tudo. perfeito. Vida é movimento. Não existe evolução sem movimento. Então, coloque em prática. E eu queria que você deixasse aí uma mensagenzinha para todos aqueles que estão nos assistindo para descobrir o seu shine. Fala do seu coração. Gente, olha, que responsabilidade. Não, eu posso dizer pra vocês que os shines que foram aparecendo na minha vida foram muito fruto de prestar atenção e pensar no que eu quero, sabe? E ir atrás daquilo, ir conhecendo pessoas e entendendo os talentos dessas pessoas que estão no meu caminho e saber as que querem caminhar junto comigo, sabe? E não entender que a gente não tá sozinho, né? Só que é importante entender o que você quer. E a partir do momento que você entende o que você quer, você fazer esse movimento, né? Não deixar parado, não esperar que alguém vai te descobrir. Faça o seu movimento na medida que você pode ser um movimento pequeno. Faça esse movimento. No dia seguinte, faça outro movimento. E vai indo no seu tempo. O tempo não é o tempo do mundo, porque o tempo, ele passa se você estiver dormindo, se você estiver cantando, se você estiver tomando banho, ele tá passando. Mas a sua gestão, você cuidar de você e dos seus objetivos e pensar no futuro e ter a esperança, que a esperança é o que não morre, é o que te move, é o que te faz querer mover. Então, é isso. Oh, que linda! Gente, olha aí, gente. Muito voz, bacana. ventre e voz. Acessem, assistam realmente, porque vocês vão aprender cada vez mais com esta lição. Hilário, o que você vai fazer agora? Quais são os seus projetos culturais, artísticos para agora? Tá, então eu tenho o Vinho, Voz e Viola, que é com o Lucas Tornese, que o nosso objetivo agora é levar para o sul do Brasil, pra gente fazer nas vinícolas, né? E também aqui em São Paulo, que também temos vinícolas aqui. Então a gente vai fazer uma turnê no próximo ano, e aí, nossa, tô super feliz com isso. Os fados que agora estão voltando, né? Muito feliz. E eu tenho o Cordas de Lari, que é voz e ukulele voltado para eventos, principalmente os eventos intimistas, né? E eu tô elaborando agora um novo conceito, que ainda tá em fase de planejamento. Eu tô sempre planejando, vocês estão vendo, né? Ótimo, movimento. Mas se vocês quiserem acompanhar, me sigam nas redes sociais. Eu tô como Larissa Lima Oficial no Instagram e no YouTube. E como Cordas de Lari também no Instagram e no YouTube, que são 2 projetos diferentes. Acho que é importante falar em canais diferentes também. E meu site, larissalima.com e cordasdelari.com.
Tá bom? Nossa, maravilhoso. Muito bom, maravilha. Olha, Larissa, a gente só quer agradecer porque foi maravilhosa a tua entrevista. Você deu muitos shines aí para muitas pessoas e cada um vai descobrir o seu. E é isso que a gente queria, que você continuasse encantando a todos nós. E vocês se inscrevam aqui nosso canal, por favor. E vocês vão assistir essa entrevista de novo e muitas outras interessantes para dar cada vez mais inspirações. É isso que a gente pretende com a história de vida de cada um. Agradeço imensamente, vocês são maravilhosos. Você que é, nós que agradecemos, viu? E termina com uma musiquinha. Termina, vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui. Mas antes disso, olha, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para nos ajudar a continuar crescendo e trazendo mais pessoas inspiradoras como a Larissa aqui todos os dias para vocês, hein? Estamos aguardando, hein? Dê like, curte todas as nossas redes sociais. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, nebria, entorpece. És fascinação, Obrigada por essa música. Gratidão. E terminamos aqui deixando esse momento mágico para vocês. E escutem muito Larissa Lima, ela faz bem ao coração. Linda. Um beijo a todos e até a próxima, viu? Um beijo, tchau, tchau, até.